Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI. Hoje nós vamos falar direito do trabalho, mas também focando um pouco da história da nossa convidada. E para participar do programa de hoje, nós convidamos a advogada Rita de Cássia Santana Cortez, sócia fundadora do escritório Cortez e Advogados Associados, formada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduada em Direito Público pela FGV. Foi membro da Comissão de Advogados do Empregado da OAB Seccional Rio de Janeiro no período de 83 a 86, foi diretora do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro no período de 86 a 91, foi vice-presidente da ACAT, que é a Associação Carioca de Advogados Trabalhistas, no período de 96 a 98, foi presidente também da ACAT, que é a Associação Carioca de Advogados Trabalhistas, no período de 98 a 2000, sendo atualmente conselheira nata desta entidade, que é a ACAT, representante junto à ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Foi conselheira da OAB e hoje é presidente da Comissão de Direito Sindical. É membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiro, onde atualmente exerce o cargo de vice-presidente. Doutora Rita, muito obrigada por ter aceito esse convite. É uma honra tê-la aqui. É importantíssimo contar um pouco da sua história, da sua experiência na militância do direito, para estimular e incentivar as nossas colegas advogadas. Então, quero te agradecer muito pelo aceite do convite. Eu que te agradeço, para mim é uma honra. E eu já queria, nessa entrevista, deixar registrada a importância do trabalho de vocês, no sentido da valorização do trabalho feminino na advocacia. A gente está no ano da mulher advogada, então isso ganha uma importância enorme. Eu acho que estabelecer trajetórias, falar um pouco do trabalho nosso é muito importante. Eu acho que pode ser um incentivo para quem está vindo por aí. Com certeza. Então vou lhe fazer uma pergunta, porque eu sei que seu escritório, vocês atuam bastante em ações coletivas e é uma dúvida que eu tenho, de repente, vários estudantes de direito e colegas advogadas também. Existe algum requisito especial para a gente ter sucesso numa ação coletiva? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente teve a oportunidade de trabalhar para sindicatos, né? O nosso escritório, desde que ele foi fundado, isso aí bota alguns anos nisso, eu não vou dizer o número de anos, mas já estamos há bastante tempo nesse segmento, então nós tivemos a oportunidade de atuar com os sindicatos de trabalhadores. E para que haja legitimação para o ajuizamento de ações coletivas, é preciso que você esteja atuando, você esteja advogando para sindicatos. Né, quem tem legitimação, além do Ministério Público, do Trabalho e além de outras entidades, são os sindicatos, pelo menos na área trabalhista. Agora, assim, te dizer o que é necessário para ter sucesso, acho que é entender um pouco a história, as reivindicações, os problemas, as especificidades de cada categoria profissional. Segundo lugar é ler. Se atualizar em área coletiva. São poucas pessoas que hoje atuam nesse segmento. Então, a leitura, o aprendizado nessa área do direito, que é uma área que foi desvalorizada durante algum tempo, entendeu? É muito importante. E acho até que a nossa atuação nessa área coletiva tem valorizado a advocacia sindical. A advocacia sindical passa por uma situação muito parecida pela qual passou a advocacia trabalhista. Algumas pessoas diziam assim, é advogado de sindicato, entendeu? É advogado trabalhista, então era uma justiça menor. E hoje a gente vê que aí o Código de Processo Civil aprendeu muito com o processo de trabalho. Então isso é uma forma de valorizar o trabalho de quem atua, de quem hoje assiste entidades sindicais, seja de trabalhadores, seja de empregadores. Há pouco tempo a doutora deu uma entrevista ao programa Bom Dia Brasil, onde falou sobre a dificuldade do trabalhador em tirar a carteira do trabalho. Esse tipo de problema já foi solucionado ou geralmente ele é corriqueiro no país? Olha, eu acredito que não. E é lamentável o descaso das autoridades públicas com relação a uma situação quase que dramática, porque
hoje, em razão do que se chama crise econômica, né, existe uma redução dos postos de trabalho. Então, tem muita gente desempregada. Qualquer um liga a TV, lê um jornal e vê que o número de desempregados aumenta a cada dia. E é uma condição obrigatória para que a pessoa possa conseguir um emprego, para que ela tenha a contratação através do vínculo de emprego, que ela tenha carteira de trabalho. Né? Ainda que o empregador possa ter 30 dias para fazer as anotações formais para reconhecer a existência do vínculo de emprego, o fato é que a pessoa, para se empregar, ela precisa da carteira de trabalho. É lastimável, né, que o Ministério do Trabalho, sabendo já das dificuldades anteriores, porque essa dificuldade não é uma coisa, vamos dizer assim, recente, não é uma novidade, né, as dificuldades em relação à marcação no site, a pessoa comparecer para buscar o documento, sempre foram muito grandes. E agora eles tiveram que interromper o serviço em função de ter detectado esses problemas de internet. Não explicaram, quer dizer, em alguns postos, como é que isso daí seria procedido, tanto que faltou em alguns lugares papel, quer dizer, hoje você tem a carteira que é digitalizada, que ela é uma carteira em que você joga os dados eletronicamente. Para você ter a carteira de trabalho, que a gente chama de manual, aquela física, de papel, faltava papel em alguns postos do Cine, que é o Serviço Nacional de Emprego. O Cine não está preparado para entregar, para expedir e preparar a carteira de trabalho. Então eu acho que isso daí é lamentável, porque o trabalhador perde, além de correr o risco de perder o emprego, ele se desloca do seu local de moradia, vai no posto, não resolve o problema, gasta dinheiro, alguns inclusive até sem dinheiro para gastar, para poder, enfim, ter uma carteira de trabalho para começar efetivamente um trabalho. É triste. Eu só posso te dizer isso, é muito triste. Falar um pouquinho sobre a crise. Essa crise que nós estamos vivendo no país, de alguma forma, houve uma queda no número dos dissídios coletivos ou não? Olha, eu não vejo a crise reduzindo o número de dissídios coletivos. Lamentavelmente, né, na reforma do Judiciário, que foi a Emenda Constitucional 45 de 2004, quando houve uma alteração da competência da Justiça do Trabalho e se passou a se tratar sobre a questão dos dissídios coletivos, se colocou uma exigência para que as categorias que não conseguiram, quer dizer, quando você entra na negociação coletiva, você tem dois agentes sociais, os representantes dos trabalhadores e os representantes de empregadores. Quando há conflito e impasse, você só tem um jeito de resolver, que é jogar no judiciário aquele conflito ou aquele impasse que foi formado no bojo da negociação coletiva. Só que hoje a Constituição da República, nesse artigo 114, ele exige a concordância prévia dos agentes envolvidos para que se ajuize o dissídio coletivo. Se você não consegue na negociação coletiva, né, chegar a um bom termo com relação às reivindicações de condições de trabalho ou condições salariais, como é que você vai conseguir um consenso ou vamos dizer assim, um acordo para instaurar um dissídio coletivo para resolver aquele conflito? Quer dizer, não existe isso. Na verdade, hoje você cria um obstáculo de acesso das categorias de trabalhadores, mesmo até empresariais, porque há casos até de setores econômicos que instauram dissídio coletivo, é muito menor o volume, mas existem esses casos, mas principalmente para os trabalhadores, para a representação dos trabalhadores, entendeu? Você cria uma dificuldade de acesso ao judiciário, tanto que essa norma já foi tida como inconstitucional. Eu acho que essa norma é, na verdade, o grande obstáculo hoje para a instauração de dissídio coletivo. Os tribunais regionais de trabalho, lamentavelmente, é outra coisa que a gente tem que lamentar, que esteja acontecendo no país, mas hoje os tribunais do trabalho só julgam dissídios coletivos em caso de greve das categorias, porque aí você tem o dissídio de greve. Ou ele pode ser instaurado pelo Ministério Público, ou a representação empresarial vem e suscita o dissídio de greve.
normalmente para criar, enfim, para tentar ou resolver o impasse ou criar obstáculos ao próprio exercício do direito de greve. É isso que está acontecendo. Então, eu acho que a crise não interfere. É óbvio que na negociação coletiva, os sindicatos com o desemprego, com a ameaça de desemprego, o nível de, vamos dizer assim, de barganha, de pressão dos trabalhadores reduz. Então, os trabalhadores entram numa situação muito mais desequilibrada no processo de negociação coletiva. O que acontece hoje nas relações individuais de trabalho, que é o trabalhador tendo que ser tutelado pelo direito do trabalho, porque é a parte mais fraca, os sindicatos sofrem com o reflexo da crise, porque isso atinge os trabalhadores, isso causa um esvaziamento da filiação, da participação dos sindicatos, causa também um esvaziamento da própria negociação coletiva, porque você fica sob a ameaça de ter demissões em massa, e ter que aceitar, às vezes, índices de reajustes que não recompõem as perdas salariais, porque o empregador, a representação patronal, sempre alega assim, nós estamos numa crise econômica e o que eu posso estabelecer nesse processo de negociação coletiva é isto. Vou falar um pouco, esse ano eu acho que é um ano bem favorável assim, para a doutora, né? Um ano onde você ganhou diversos prêmios e um deles foi a medalha Mirtes Gomes, dada pela OAB através da Comissão OAB Mulher. Medalha essa que representa a luta da mulher advogada. Como é que foi, então, ser presenteada com essa medalha? Conta um pouco pra gente. Olha, foi merecida, em primeiro lugar, né? Mas eu acho que é um reconhecimento. A Mirtes Campos é uma referência, porque foi a primeira advogada no país, né, reconhecidamente com a profissão do exercício da advocacia, foi a Mirtes Campos, inclusive foi nossa associada lá no Instituto dos Advogados Brasileiros. Então eu vejo um agraciamento com a medalha Mirtes Campos, um reconhecimento do esforço de trabalho, né, nosso. Não é o meu, eu gostaria que muitas mulheres, e espero que muitas mulheres advogadas ainda recebam a medalha Mirtes Campos, porque eu vejo na advocacia feminina um esforço sobre-humano, né? Porque a advocacia é uma profissão masculina, né? Ela é uma profissão, classicamente, ela tem um perfil masculino. Então, você vencer as barreiras, você conquistar espaços, é muito mais difícil para as mulheres advogadas. Eu não sei se talvez eu esteja até adiantando alguma coisa que talvez você venha me perguntar, diz assim, como é que a gente chega, né, com tantos anos de advocacia recebendo uma medalha Mirtes Campos? Eu acho que, apesar de, na época, né, em que eu comecei a advogar, nós não tínhamos as conquistas, as mulheres não tinham as conquistas que elas têm hoje. Eu acho que a gente está mais veloz no sentido de conseguir realmente ter um lugar ao sol, mas o fato é que eu acho que eu peguei um momento em que o mercado de trabalho para a advocacia era um mercado menos apertado, com menos concorrência. Eu acho que eu tive mais oportunidades. Apesar de, na contramão das conquistas das mulheres, quer dizer, foi uma época que nós criamos pela primeira vez a OAB Mulher. A OAB Mulher não existia quando eu comecei a advogar. Não me perguntem quando, mas pelo histórico que você deu, já dá para o pessoal mais ou menos adivinhar. Mas o fato é que a gente tinha mais condições em termos de mercado de trabalho. Eu acho que hoje está havendo uma mudança no perfil da advocacia de forma geral. Então, eu acho que as dificuldades de ingresso no mercado é para todos, sendo que agravado no caso da mulher advogada, mas isso não é um desestímulo. Esse é um estímulo para continuar lutando e para chegar lá. Porque eu acho que nós somos guerreiras, acho que nós conseguimos, entendeu, dentro de toda essa adversidade, superar esses obstáculos. Com certeza. Fala um pouco, então, sobre o prêmio que o seu escritório recebeu, né, pela Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação, que é o selo Referência Nacional e Qualidade Empresarial de 2016. O que representou esse prêmio aí? Já abrange toda a sua equipe de trabalho? Foi uma alegria para todos nós, né? Aí
aí não é a Rita Portez advogada, né? Aí é a AJS, eu chamo de AJS, eu não chamo de Portez e Advogados Associados, eu chamo de Assessoria Jurídica Sindical. Então o pessoal na Justiça nos conhece como AJS. Então eu acho que para a equipe toda foi também um reconhecimento do esforço, do trabalho. Nós fazemos um trabalho muito sério, um trabalho que não é fácil. Atuar na área sindical, como eu já te disse, é um segmento difícil em função dos estigmas, né, da depreciação, né, do trabalho da advocacia que lida com os sindicatos. E eu vejo muito no selo de qualidade não só o volume, né, de processos. O fato de nós estarmos prestando uma assistência às entidades sindicais nos permite ter um volume de processos considerável que eles levam em consideração. Eles levam em consideração não só o volume de processos, quer dizer, quantidade, mas também a qualidade de trabalho. E aí, na qualidade, o fato de nós estarmos sempre no tribunal, fazendo sustentações orais de todos os processos, independentemente do valor, né, do valor da causa ou do valor do crédito que vai ser pago ao trabalhador, é muito importante. Nós temos processos, por exemplo, que a repercussão é muito mais política do que econômica. Então, acho que o fato da gente se dedicar e não ter esse tipo de preocupação, não colocar à frente esse tipo de preocupação, embora evidentemente que o todo trabalho tem que ser remunerado e a gente também não abdica disso, mas eu acho que isso aí é trabalho de equipe, é trabalho conjugado, entendeu? É o esforço de cada pessoa e esforço do grupo como um todo. Agora vamos para o nosso bate-bola, é uma brincadeirinha que eu faço sempre no final de cada programa. Eu vou falar uma palavra. Olha que eu de brincadeira que já começar a sorrir. O que vier na sua cabeça, você me responde. Direito. Justiça. Liberdade. Democrática. Feminismo. Luta. Empoderamento. Necessidade. Mulher. Linda, maravilhosa, feliz sempre. Fé. No mundo e no ser humano. Quero te agradecer muito, mais uma vez. Foi uma maravilha te ter aqui nesse espaço, esse espaço que é tão importante para nós, mulheres do direito brasileiro. E vamos continuar na luta, né? Com certeza, na luta sempre. E que esse trabalho te traga, assim, traga a tua equipe também, ao grupo que está se dedicando a isso, grandes retornos. E eu acho que o maior retorno vai ser aquele que as pessoas assim, olha, eu assisti a advogada XYZ e me empolguei e agora estou mais presente ainda, entendeu? Participando de todas as atividades políticas que valorizem a mulher e que valorizem a advogada. Com certeza. Então, muito obrigada. E meninas, não esqueçam, mandem mensagem pra gente, é importantíssimo. E terminando com aquela mensagem que eu venho dando para vocês, somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E mandem mensagem pra gente, mulheresadvogadasdoséculo21@gmail.com. Se inscrevam no canal, não esqueçam, vão lá, se inscrevam se gostarem do programa.